nasceu em Santa Catarina? É, sou Barriga Verde. Em Barriga Verde. É. E tem quantos filhos, professor, e netos? Eu tenho 3 filhos e 2 netos. Eu não posso vir com aquela turma enorme do Tales de Azevedo. Os estudantes ficaram tão fascinados com a sua biblioteca. Um deles me disse que a sua biblioteca era um vale no meio de uma colina de livros. Uma descrição bem literária. Disse que era algo assim muito interessante. É uma bagunça louca. O professor Egon Schaden está conversando aqui conosco no jardim da Unicamp a respeito da sua trajetória na antropologia, que, como ele mesmo vai falar, foi uma trajetória particularmente dedicada ao trabalho de docência, até mais do que ao trabalho de pesquisa. No entanto, é um trabalho que é extremamente importante e relevante para o nosso entendimento da constituição da antropologia, particularmente em São Paulo, mas também no cenário brasileiro. Eu gostaria que o professor nos dissesse alguma coisa a respeito da cadeira de antropologia na Universidade de São Paulo e também a respeito da revista de antropologia, da qual ele foi o fundador e que continua presente ainda no cenário da antropologia brasileira. A coisa é a seguinte, a cadeira de antropologia é alguma coisa que se fez aos poucos. Como toda a antropologia no Brasil, se fez aos poucos, vindo de todos os lados. Aliás, em outros países a mesma coisa. Vem do lado da medicina, vem do lado da história natural, vem do lado da história, vem do lado de letras, vem no círculo da linguística e assim por diante. Assim se fez a antropologia no mundo todo. Essa é a história da antropologia, até que ela surge coisa mais ou menos independente, ou autônoma, independente nunca. E assim no Brasil também. E assim, na Universidade de São Paulo, a mesma coisa. Havia desde logo já uma chamada cadeira de etnografia do Brasil, ou etnografia, e chamava-se etnografia e língua tupi-guarani. Estava sob a regência do professor Plínio Rosa. E dentro dessa cadeira surgiu, anos depois, muitos anos depois, surgiu uma chamada disciplina de antropologia. Essa disciplina de antropologia não tinha lá muito sentido. Não tinha muito sentido porque, até certo ponto, ela era um derivado de etnografia, mas não tinha um conteúdo próprio, a não ser que aparecesse um professor que lhe desse um conteúdo. E apareceu? Apareceu um professor que era o professor Willems, Emílio Willems, não é? Do qual eu fui assistente. O professor Willems, ele conseguiu dar a certa consistência, bastante consistência, ao estudo de antropologia na Universidade de São Paulo. Só que, como era disciplina e não era cadeira, ele, por exemplo, não tinha nem direito de voto na congregação. Até que um dia se aborreceu e foi embora. E vive ainda hoje nos Estados Unidos. Mas eu fui assistente dele, o substituí quando ele tem anos, e depois eu fiquei no lugar dele. Fiz os concursos necessários, mas isso, mas aquilo. Não é? Foi assim que se fez a antropologia. E, em grande parte, ela continuou na linha que Willems lhe imprimiu. Mas como eu era mais duras indígenas, eu sempre empurrado. Mas ele tinha, junto com uma colega assistente dele e depois assistente minha, Gioconda Mussolini, eles se foram das culturas rurais e caboclas. Não é? E até dos caiçaras e assim por diante. Não é? Pelo que eu vejo, hoje o estudo voltou, vamos dizer, a uma posição mais ou menos marginal. Não? A maior parte das pessoas se interessam pelo estudo de culturas urbanas e rurais. Basta a lista de dissertações que se estão fazendo, etc. Tal e coisa, dos cursos que se estão dando, mas isso pouco importa, porque a antropologia, no fundo, é uma só. Pouco importa qual é o setor de material que a gente aproveite para o raciocínio. Essa foi uma parte da sua pergunta e a outra foi da revista. A outra é a respeito da revista, mas essa aqui é contemporânea, inclusive, nasceu no mesmo ano que a primeira reunião brasileira. Alguém formou a sua linha de trabalho? Não na minha linha de trabalho, porque eu não tinha uma linha. A antropologia em São Paulo nunca criou uma escola paulista de antropologia. De maneira que sempre aparece a personalidade de cada pesquisador. E no campo das culturas indígenas, nós temos uma série... Mas alguém que o senhor acha que tanto, por exemplo, o senhor e pelo pessoal formado dentro do âmbito da cadeira de antropologia? Bem, há várias pessoas. Por exemplo, a Tecla Hartmann, não é? Tecla Hartmann, que é a que propriamente manobra
os trabalhos de antropologia na medida em que estão ligados ao Museu Ipiranga. Mas há outros também. Ainda ontem esteve lá em casa a Renate Viertler, não é? Que fez muita pesquisa de campo e que tem orientandos que fizeram mais pesquisa de campo. Aliás, todos eles fizeram mais pesquisa de campo do que eu. Não é por culpa minha, mas é porque eu tinha que dar aula. Porque quando me pergunta qual é a minha trajetória como antropólogo, não é como pesquisador. Como professor? É como professor. Como professor. Muito mais do que como pesquisador. Eu fiz pesquisa, sim, eu comecei fazendo pesquisa. Mas o que eu fiz na vida foi lecionar. Foi encaminhar outros para a pesquisa. Não é? E mostrar como é que se deve fazer e como é que não se deve fazer. Mas eu estava perguntando, a revista é a mesma coisa. A revista eu a criei, a fundei com muito sacrifício pessoal, porque eu vivia dos meus vencimentos de professor, mas eu tive ajuda da Faculdade de Filosofia, do então diretor, o Eurípides Simões de Paula, que faleceu já há alguns anos, mas eu fundei a revista e consegui mantê-la durante um pouco mais de 20 anos, não é? E agora ela continua. Ela, durante algum tempo, foi o órgão oficial da Associação Brasileira de Antropologia, ao que me consta não é mais, não sei porquê, mas de qualquer maneira ela continua. Eu queria saber só mais uma coisa. O senhor disse que o trabalho docente foi muito importante para o senhor. Eu sei que o senhor, inclusive, deu aula em escola secundária também. Não só secundária, em aula primária. Também? Eu comecei como professor primário. E continuo sendo primário até certo ponto. Mas eu em curso primário. Né? E depois eu fui professor em curso secundário. Aliás, eu me tornei professor de curso secundário no ano em que me formei, em que me licenciei pela faculdade. E 6 anos depois, em 43, eu fui nomeado assistente da Faculdade de Filosofia. Mas, ao mesmo tempo, ainda continuava lecionando em curso secundário. E depois fui várias vezes professor em outros países. 3 vezes em universidades alemãs, depois em Paris, depois não sei onde mais, 1 ano na Colômbia, meio ano no Canadá, em Toronto, e em outros países. Dei cursos, vários cursos no Equador, dei cursos no Paraguai e coisas avulsas. Quer dizer, o trabalho docente foi realmente muito importante na sua carreira. Sim, eu acho que do que eu fiz é muito mais importante do que as pesquisas que eu fiz. E o senhor diria que a presença no Brasil de alguns dos naturalistas, viajantes e visitantes estrangeiros foi importante? Ah, claro, mas quanto a isso não há dúvida. Não, mas foi importante em termos de lhe dar um exemplo como docente. Por exemplo, o senhor foi aluno do Levi-Strauss. O Levi-Strauss, quando escreveu Os Tristes Trópicos, menciona o senhor e mais várias outras pessoas como um punhado de crianças bem dotadas, que eram todos muito jovens, eu imagino, na época que ele foi professor aqui. Nem todos eram tão jovens, alguns tinham a idade dele. Aliás, ele era jovem. Quando veio? Ele era jovem, ele tem 5 anos mais do que eu. Eu nasci em 13, ele nasceu em 8. Ele nasceu em 8, ele era jovem. E quando chegou aqui, ele não sabia de antropologia, e nem foi professor de antropologia, ele foi professor de sociologia. Mas ele tinha uma esposa, que era a Dinah Levi-Strauss, que tinha estudado antropologia. E ele, nas aulas de sociologia, ele dava curso de antropologia muito mais do que de sociologia. Até curso de antropologia física. Nós aprendíamos com ele antropometria. Ele vinha com o compasso, mais isso, mais aquilo, assim se tira a medida e assim se faz, depois, como se faz o cálculo dos índices, índice nasal, índice cefálico, índice facial, mais isso, mais aquilo. E aos poucos ele se foi encaminhando para a antropologia, mas isso, para a antropologia como tema central. Mas isso eu queria, continuando o que eu estava lhe perguntando a respeito do Levi-Strauss e dos outros visitantes, viajantes, naturalistas, se algum deles foi importante em termos de ser uma figura exemplar como professor também, que o senhor lembraria como alguém que marcou muito a sua própria experiência depois. Se algum deles teria dado um exemplo. Que tenha marcado a minha experiência, não? Na sua experiência. Na minha experiência, não. Mas houve gente que deu uma contribuição muito grande, sobretudo o Baldos, e isso não na Universidade de São Paulo, isso na Escola de Sociologia Política. Ele, de fato, formou um punhado
de pesquisadores. Baldos, aliás, fez muito mais também como professor do que como pesquisador. Pesquisa ele não fez muita. Não fez muita pesquisa. Ele fez algumas expedições, muito poucas, na década de 30. A primeira foi na década de 20, até foi principalmente fora do Brasil, foi no Chaco, foi no Paraguai. Depois ele fez para o Brasil Central, para regiões do Sul, e só muito mais tarde veio a fazer algumas outras mais. Aliás, uma nós fizemos juntos. Em 47 nós fomos juntos ao interior de São Paulo visitar alguns dos grupos remanescentes de populações que ainda hoje existem em Infante. E o senhor acha, então, que a experiência, a atuação de Baldos e de Williams foram as mais importantes em São Paulo? Eu acho que sim. Em termos dos professores que vieram do exterior? Sim, eu acho que sim, porque isso quanto à antropologia. Claro, né? sim. A sociologia havia uns tantos outros que tinham certo interesse pela antropologia, mas que não se dedicaram especialmente a ela. Foram essas as duas pessoas que se pessoas. empenharam foram eles dois. Aliás, os dois, e sobretudo por uma razão, é que os dois se radicaram aqui. Os dois se naturalizaram brasileiros. E trabalharam... aqui. Bom, Baldos veio a falecer no Brasil. Veio, Ficou aqui todo o resto da sua vida. Até 70. Certo. Ele tinha vindo aqui, depois voltou à Europa, onde se doutorou, ele não tinha feito doutorado, onde fez até curso universitário que ele não tinha feito antes, porque a vinda dele à América do Sul não tinha nada a ver com antropologia. Ele se interessou pela antropologia pelo fato de ter encontrado índios e se interessou pela cultura, modo de ser e, sobretudo, pelas línguas deles. Isso não no Brasil, isso no Chaco, no Paraguai. E sobre eles ele escreveu o primeiro livro dele e sobre eles também fez a tese de doutoramento, que é de linguística, não de antropologia propriamente dita. Muito pouca gente sabe disso. Muito pouca gente. O Arion saberia, provavelmente. Não, ele sabe. Que ele tem interesse muito no material do Baldos, por causa disso também. Professor, o senhor teve uma atuação tão importante na docência, em várias escolas, em várias universidades fora do Brasil também, e teve, além disso, uma participação que parece muito interessante em termos de ampliar a nossa coleção de filmes etnográficos no Brasil. Eu arranjei uma coleção de mais ou menos 1000 filmes da Enciclopédia Cinematográfica para a Universidade de São Paulo. Exato. Mas eu nunca fiz um filme. Mas o senhor trabalhou sempre muito na constituição de acervos de filmes. Quem trabalhou em filmes e fez filmes importantes, que aliás nós temos, e seria bom que a Unicamp também conseguisse cópia desses filmes, que aliás não custam uma fortuna, mas é bom que se compre, para que os alunos conheçam, foi o Harald Schultz, que não era estrangeiro, ele era gaúcho, de origem alemã e dinamarquesa. Mas ele foi que desenvolveu o filme científico no Brasil. Na medida em que se pode dizer que tenha sido desenvolvido, claro. Porque praticamente não se fez coisa importante além do que ele fez. Não é? Há filmes feitos aí sobre culturas indígenas, sobre cultura caiçara, sobre cultura caipira, mais isso, mais aquilo, mas em geral não de acordo com as exigências que hoje se colocam para que um filme seja considerado um filme científico, um documento, no caso, antropológico ou etnológico. Uma última coisa, professor, pensando um pouco, para a gente não falar só no aspecto institucional do seu trabalho, pensando um pouco no aspecto de pesquisa mesmo, o que o senhor diria hoje das pesquisas que o senhor fez com populações indígenas? Como que o senhor analisaria, do ponto de vista de hoje, esses trabalhos? O senhor pensaria que isso continua sendo uma contribuição que pode ajudar as pessoas que têm interesse em investigar as populações indígenas? O senhor gostaria de ter ampliado em algum aspecto o seu trabalho? Aliás, em todos os aspectos, não é? Porque tudo isso é fragmentário. Toda a pesquisa é fragmentária e eu, como professor, que me tinha que dedicar ao mesmo tempo a tantas outras coisas, a orientar outras pesquisas, mais isso, mais aquilo, eu só fiz trabalhos fragmentários. As coisas que eu observei, que eu vi, que eu escrevi, que descrevi, que interpretei, eu acho que estão certas, embora vistas
numa outra época, com uma, vamos dizer, com uma posição que nós tínhamos aprendido, mas se eu tivesse que refazer, recomeçar, eu acho que sairiam coisas inteiramente diferentes em todas as pesquisas que eu fiz. Inteiramente diferentes. Pesquisa sobre os Guarani, pesquisa em geral sobre a aculturação de índios e também de imigrantes, etc. Pesquisas que eu fiz no Alto Xingu, tudo sairia, pesquisas que eu fiz no Rio Negro, tudo sairia diferente. Por sinal, que a maior parte do material que eu colhi, eu não publiquei e não vai ser publicado. Por que não? Porque... Não podemos tentar. Não vai ser publicada porque eu acho que deveria ser revisto isto em loco. Não é? Muita coisa de que eu tenho certeza, outras coisas de que eu tenho quase certeza, outras coisas de que eu tenho dúvida, de maneira que se eu agora me pusesse a redigir trabalho sobre o material que eu tenho, e tenho muito material, eu ficaria com tanta dúvida que melhor seria e melhor será não escrever. Não escrever. Encaminhar outros que escrevam, os jovens que agora se encaminham, e há muitos, não é? Que façam isso. Quando o senhor fala que o senhor faria as coisas inteiramente diferentes, significa simplesmente que o senhor teria uma abordagem teórica diferente, uma outra linguagem de tratamento dos fatos? Talvez outra linguagem de tratamento, sim. E o realce de problema seria outro, o destaque de problema seria outro. A ênfase seria dada a outros aspectos? A outros aspectos, não é? E com menos, como é que se diz, com menos tendência para conclusões gerais do que para interpretações específicas. Então, professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que é título de um capítulo do livro de Lévi-Strauss, de que nós falávamos há pouco, dos Tristes Trópicos, e um pouco em benefício dos estudantes que vão estar assistindo a esse filme. Quer dizer, que conselho o senhor daria aos estudantes hoje, né, em torno daquela pergunta do Lévi-Strauss, como nasce um antropólogo? Que coisas o senhor diria que é muito importante prestar atenção no trabalho como antropólogo hoje? Bem, há muitas coisas, mas no momento me vem à cabeça uma coisa que é muito importante, que se diga aos jovens, que não estejam só pensando em necessidade de inovações. Muitas vezes é importante voltar aos velhos, às velhas obras, onde se encontra, numa terminologia diferente, com pontos de partida diferentes, onde se encontram coisas que hoje parecem estar descobrindo. Ora, mas isso foi escrito no princípio do século, foi escrito no século passado, hoje estamos com outros problemas na cabeça. No fundo, não estão. Na medida em que se trata de ciência antropológica, que é de querer compreender a natureza humana, são os mesmos problemas. E não adianta querer redescobrir o que já foi descoberto. Tornar a ler as fontes, os relatos e as interpretações de trabalho dos velhos viajantes, dos velhos pesquisadores, apesar de todas as falhas que tinham por causa de certa visão limitada em tal ou qual bitola teórica, não é? É o que eu costumo chamar de antropologia do vovô. E o interessante é que há muita gente dos jovens hoje em dia que está percebendo que a antropologia do vovô ainda tem coisa que dizer. Quer dizer, o senhor daria um conselho semelhante ao que o professor Thales Azevedo nos deu semana passada? Quer dizer, prestar muita atenção à dimensão histórica da antropologia. E não querer ser o descobridor de novidades quando a coisa não é nova. Se em lugar de não sei o que histórico-cultural, a gente fala de etno-história, mas aquilo é um carimbo diferente que se dá a mesma coisa. Então, professor... O que não quer dizer que não se deva ler com atitude crítica, um espírito crítico, o que os outros escreveram, e que se descarte aquilo que evidentemente não vale mais. Mas há muita coisa que vale ainda, sobretudo na descrição dos fatos. As interpretações variam, as interpretações se perdem. Daqui a 20 anos vem alguém dizer, bem, lá pelos anos 80 eles interpretavam assim, como eram ingênuos. Muito bem, então vocês não são ingênuos. Mas se eu observo alguma coisa nos anos 80, ou observei nos anos 50, 60, 70, e descrevi com cuidado, mais isso, mais aquilo, isto permanece. Isto permanece. De toda a obra de Lévi-Strauss, não é? As interpretações, ele próprio não sei quantas vezes as refez. Não é?
simplesmente porque ele é um espírito vivo e ativo. Não é? De modo que aí não há coisas definitivas, mas no conhecimento dos fatos há. O senhor falou para os nossos estudantes que hoje se faz uma antropologia que é quase uma engenharia antropológica. Bem, a engenharia no sentido de aplicação de conhecimento. Muito mais por esse lado. O senhor acha que está os rumos da antropologia hoje? Sim, claro, claro. Mas isso se dá com todas as ciências. Não é? Inclusive a física, a química, mas isso, mais aquilo, o que não impede que se faça também para conhecer, não é? Que se procure o conhecimento com esse objetivo, não é? Deva ser útil a nenhuma. Seja o objetivo último, não sei até que ponto.